Meus queridos irmãos, boa noite. Um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. O título de nossa mensagem hoje, seguindo a nossa série em Colossenses, é União com Cristo e Vida em Santidade. União com Cristo e Vida em Santidade. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Amém. Vamos ao Senhor em oração pedindo a iluminação do Santo Espírito. Amado Deus, nós pedimos, Pai, Tua graça na vida de cada um de nós nesse momento, Deus, para que juntos possamos compreender Tua palavra, que o Senhor fale, Deus, com a Tua igreja e transforme, Deus, nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, no último sermão, nós vimos que o apóstolo Paulo escreveu essa carta contra o ascetismo e o legalismo, mostrando que não dá para lutar contra os impulsos da carne, contra os impulsos pecaminosos, que seriam os tanques da carne, com as armas falsas com as falsas armas da religiosidade, ou da falsa religiosidade. Então, lembre-se que eu utilizei uma imagem na semana passada de um rapazinho usando uma zarabatana para destruir um tanque de guerra. É impossível. Assim, não dá para lutar contra os impulsos pecaminosos, contra os desejos da nossa carne, utilizando as armas da falsa religiosidade, dos padrões morais desenvolvidos por homens. Ele diz no capítulo 2, versículo 23, o apóstolo Paulo, dizendo que meramente seguir esses padrões morais não tem valor nenhum contra a sensualidade. Ou seja, não vai nos ajudar a viver piedosamente, a viver em santidade, seguir o legalismo ou o falso moralismo que muitos tentam nos impor. A pergunta é: se o ascetismo, se o legalismo, se esses padrões morais desenvolvidos por homens, tradições humanas, não têm valor nenhum contra a sensualidade, contra o pecado, se nada disso nos ajuda a refrear os impulsos da carne, o que é que tem valor contra a sensualidade? O que de fato nos ajuda a refrear os impulsos da carne? Paulo já havia mostrado para nós, lá no capítulo 2, versículo 20, que nós já morremos com Cristo para os rudimentos do mundo. Ou seja, o fundamento para a nossa santidade é a nossa morte com Cristo. Ou seja, nós só podemos ter uma vida piedosa, uma vida santa, por causa da nossa união com Cristo. Não só a nossa salvação depende da obra de Cristo, mas também a continuidade da nossa salvação, ou seja, o progresso da nossa salvação, a santificação também depende da obra de Cristo. Nós não somos salvos pelas obras,
nem nos mantemos no caminho da salvação pelas obras, na santidade pelas obras. É sempre pela obra de Cristo, do início da salvação, no percurso da salvação, na santificação, até quando formos manifestados com Cristo na glória, é sempre por meio de Cristo. Cristo é suficiente do início da salvação até o fim da salvação. E essa é a ênfase de Paulo aqui nessa epístola. Então a mensagem que eu quero transmitir para os irmãos hoje, a partir desse texto aqui, é que a nossa piedade é resultado de nossa identificação com Cristo. Nossa piedade é resultado de nossa identificação com Cristo. Ou seja, como vamos viver em santidade? Só é possível viver em santidade, em santificação, em pureza, a partir de nossa identificação com Cristo, nossa união com Cristo. E isso é uma continuação da mensagem anterior, porque Paulo já inicia o capítulo aqui, capítulo 3, versículo 1, dizendo, portanto, e essa conjunção indica que os versos a seguir, aquilo que ele vai dizer agora, está tudo ligado ao que ele acabou de dizer. Então, observe que o apóstolo Paulo, ele usa 3 expressões aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, 3 expressões que falam de nossa união com Cristo, de nossa identificação com Cristo. A primeira está no versículo 1. Veja só o que diz o verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, essa é a primeira expressão. Paulo está dizendo que nós fomos ressuscitados com Cristo. A segunda expressão está no versículo 3, quando ele diz, porque morrestes. Ele diz que nós morremos. E também no versículo 3, a outra expressão diz, vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, essas expressões nos mostram que a ênfase de Paulo, aqui nesse texto, está no fato de os crentes estarem unidos a Cristo. E que isso é o combustível que nos leva a uma vida de santidade. Não são as regras elaboradas pelo homem, pela igreja, pelo pastor, pelo padre, conforme eram ensinadas também pelos hereges lá em Colossenses. Não são essas regras que vão nos conduzir a uma vida santa, de pureza. Não faça isso, não toque nisso, não coma isso. Não são essas regras, não são os padrões estabelecidos pelos homens que vão nos tornar pessoas santas, mas a nossa união com Cristo, a nossa identificação com Cristo. Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora, o que significa união com Cristo? Eu estou falando aqui de união com Cristo, e essa é uma doutrina muito importante, porém pouco enfatizada. E ela está muito presente nas epístolas de Paulo. Muitas vezes Paulo diz que nós estamos unidos a Cristo na sua morte, ressurreição, na sua vida. Por exemplo, em Gálatas 2:20, Paulo diz, logo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele diz, logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Então a minha vida e a de Cristo estão tão atreladas que Cristo é a vida de Cristo que está no controle sobre a minha vida. Agora, um teólogo chamado Louis Berkhoff, na sua teologia sistemática, ele define a união com Cristo nesses termos. Aquela união íntima, vital e espiritual entre Cristo e seu povo, em virtude do que ele é a fonte da vida e da força do seu povo, de sua bendição e salvação. Então veja, ele diz que a nossa união com Cristo é uma união íntima, que dá vida e é espiritual. E que essa união com Cristo é a fonte da vida, é a força da nossa vida. Ou seja,
O que vai nos levar a ter uma vida santa é a nossa união com Cristo. Existe um aspecto da nossa união com Cristo que diz respeito à nossa união representativa, também conhecida como união federal ou representação federal. A Bíblia nos mostra que Adão era o nosso representante federal. E as ações de Adão, lá no princípio, seriam as nossas ações, porque ele era o nosso representante. O que ele fizesse, a decisão que ele tomasse lá no Éden, essa decisão seria a nossa decisão, porque Adão representava ali a humanidade. Então a Bíblia diz várias vezes que porque ele pecou, nós pecamos. Romanos 5:12 diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas como assim todos pecaram? Eu não estava lá. Mas Adão era o meu representante, o seu representante. Se ele pecou, nós pecamos. Ele era o representante da humanidade. Por isso que Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Agora, assim como Adão era o nosso representante, chamado representante federal, Cristo é, do mesmo modo, o nosso representante na sua vida, na sua morte e ressurreição. Por exemplo, Cristo foi perfeito ao seguir a lei de Deus, ao cumprir a lei de Deus. Cristo foi perfeito em sua retidão aqui nesse mundo. Sendo assim, ele se tornou o nosso representante, aqueles que nós não poderíamos jamais, e não podemos, obedecer plenamente à lei de Deus, obedecer fielmente à lei de Deus, sem que em algum momento nós não cometamos alguma transgressão contra Deus. Mas Cristo foi perfeito, e ele é o nosso representante, de modo que a sua perfeição ali, o seu sofrimento na cruz, a sua morte na cruz e a sua ressurreição torna-se nossa também. Uma vez que nós cremos que ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, nós nos tornamos participantes da vida de Cristo, da sua perfeição, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição. Tudo isso em nome daqueles por quem ele iria salvar. A vida de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição se tornam nossas. Nós estamos unidos, atrelados a Cristo nesses aspectos. Agora, conforme escreveu um teólogo chamado Erickson, a nossa união com Cristo tem algumas características. A primeira característica é que a nossa união com Cristo é de natureza jurídica. É de natureza jurídica. O que significa? Quando Deus nos julga, ele não olha meramente para nós. Quando ele olha para nós, ele não vê nós, quem nós somos apenas. Mas ele nos enxerga a partir da nossa união com Cristo. Por causa da vida de Cristo, nós que entregamos nossa vida a Cristo, não somos condenados. Por quê? Quando Deus olha para nós, ele vê Cristo em nós. Então, a partir da nossa união com Cristo, Deus não nos julga, não nos enxerga a partir de quem nós somos, mas do que nós somos em Cristo. Segunda característica é porque a união com Cristo ela é espiritual. Isso significa que a nossa união com Cristo é efetuada pelo Espírito Santo. Nós não nos tornamos unidos a Cristo por nós mesmos. Isso é uma obra do Espírito Santo em nós. Por isso que a nossa união com Cristo é um aspecto fundamental para a nossa santificação, porque a santificação é uma obra divina, principalmente divina. Então, isso vem a partir da nossa união com Cristo, e isso é uma obra espiritual, porque é o Espírito Santo quem vai efetuar isso em nós. Em terceiro lugar,
Uma terceira característica aqui da nossa união com Cristo é que ela é essencial. A vida de Cristo flui para a nossa vida, renovando a nossa natureza interior e transmitindo força espiritual. Nós não temos condições, por nós mesmos, de termos vida espiritual e vida santa. Isso só é possível por meio da união com Cristo. Ela é essencial. Então, ela é de natureza jurídica, é espiritual e é essencial. Mas também Erickson nos apresenta 4 implicações da união com Cristo. A primeira é que, por causa da nossa união com Cristo, nós somos considerados justos. Nós somos considerados justos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já não há nenhuma condenação. Por causa de Cristo, Deus não nos condena mais. Uma segunda implicação é que nós vivemos na força de Cristo. Por causa da nossa união com Cristo, nós vivemos na força que Cristo dá. Por isso que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, nós só podemos dizer aquelas palavras que o apóstolo Paulo declarou em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece, a partir da nossa união com Cristo. Em terceiro lugar, a nossa união com Cristo implica que nós nos tornamos também participantes do sofrimento de Cristo. Uma vez que estamos unidos a Cristo, não pense que nós estamos livres de problemas, de sofrimento. Pelo contrário, Cristo disse que nós, os seus discípulos, não estamos acima do nosso mestre. Então, assim como ele, o nosso mestre, teria que sofrer, nós também, seus discípulos, padeceríamos de sofrimento. E Paulo diz também várias vezes que nós, à medida que caminhamos na vida cristã, nos tornamos participantes do sofrimento de Cristo. Essa é uma realidade também. Como Cristo teve de enfrentar durezas por causa da nossa fé, nós também enfrentaremos dureza em nossa caminhada cristã. Em quarto lugar, outra implicação da nossa união com Cristo é que, por causa da união com Cristo, reinaremos com Ele. Reinaremos com Cristo. Ou seja, perceba que a nossa união com Cristo se refere a bênçãos, benefícios que nós recebemos quando nos tornamos cristãos, quando nós nos tornamos filhos de Deus. Agora, voltando aqui para o nosso texto, Paulo parte da realidade da nossa união com Cristo para nos exortar a buscar uma vida piedosa e santa diante de Deus. Ele diz aqui no versículo 1: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, esse se aqui, essa condicional, para nós pode indicar uma dúvida, uma possibilidade, só que no texto bíblico aqui, no original, trata-se de uma certeza e poderia ser traduzido como já que. Assim, o que é que Paulo está dizendo? Já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, em virtude da união de vocês com Cristo, então, uma vez que vocês estão unidos a Cristo, existem meios de vocês viverem uma vida santa e piedosa. Você é cristão, você está unido a Cristo. Você está unido a Cristo em sua morte e ressurreição. Você morreu e ressuscitou com Ele. É tanto que o principal significado do batismo é esse. Morremos e ressuscitamos com Cristo. O batismo simboliza a nossa união com Cristo. Agora, talvez você pense: sim, a Bíblia diz que morri e ressuscitei com Cristo. Eu estou morto para o pecado, tudo bem, mas eu não sinto isso. Eu não sinto que estou unido a Cristo.
Eu não sinto que estou morto para o pecado, porque as tentações, as quedas, as falhas ainda são muitas, ainda são tantas. Mas, irmãos, lembre-se que essa é uma realidade e não depende de você senti-la. Você, cristão, está unido a Cristo. Mesmo que em alguns momentos você não se sinta assim, não sinta que está unido a Ele. Não é uma questão de você sentir assim, mas é uma realidade, é uma constatação. Por causa de Cristo, por causa da sua crença, da sua fé, do seu arrependimento, da sua confiança em Cristo, você está unido a Ele, na morte, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Então, a partir da nossa união com Cristo, há meios para evidenciar a sua união com Cristo. Existem meios para evidenciar, para mostrar que você está lutando contra o pecado. Então, aqui no versículo 1, ele disse: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, então Paulo vai dizer, diante da união de vocês com Cristo na ressurreição, primeira coisa, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, a primeira coisa que Paulo diz, se você está unido a Cristo, busque as coisas do alto. Buscar significa buscar a orientação da nossa... significa a orientação da nossa vontade dirigida para uma finalidade que valha muito a pena. Como se percebe no texto, Paulo está fazendo um contraste entre as coisas de cima e as coisas da terra. E Paulo quer mostrar que aquelas ideias apresentadas pelos hereges lá em Colossos não têm nenhum valor. Se tem algo que nós devemos buscar intensamente em nossa vida, para ter uma vida santa, uma vida que agrade a Deus, é a nossa vida lá do alto, é a nossa vida em Cristo. Além disso, o verbo buscar também implica num esforço perseverante e contínuo. É como se Paulo estivesse dizendo, busquem continuamente as coisas lá do alto. Nesses dias eu vi um vídeo de pesquisas paleontológicas lá na minha região, no Cariri, no Ceará. E os pesquisadores, eles sabem que há uma grande probabilidade de encontrar fósseis, descobertas de peixes, de aves, de dinossauros, de períodos remotos, né? Bastante remotos. Como eles dizem, bilhões de anos. Enfim. E eu percebi que o trabalho do pesquisador é muitas vezes imprevisível. Ele não sabe o que vai encontrar. Aliás, ele não sabe nem se vai encontrar alguma coisa. Ele vai pesquisar, vai escavar, cava, quebra uma rocha, quebra uma pedra, procura para ver se acha alguma coisa e às vezes encontra, às vezes não. É muito imprevisível. É uma busca por algo que muitas vezes não sabe o que é ou não sabe se vai encontrar. Enfim. Essa busca que Paulo nos conclama a fazer não é nesse sentido, não é uma busca sem definição, é uma busca que tem um alvo definido e um local definido. Nós devemos buscar as coisas de cima, onde Cristo está. O nosso foco deve ser as coisas de cima, onde Jesus está. É como se Paulo estivesse ecoando as palavras de Jesus. Buscai em primeiro lugar a justiça e o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Qual deve ser a nossa prioridade na vida cristã? Buscar as coisas de cima, do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O que significa buscar as coisas do alto, as coisas de cima? Para responder essa pergunta, eu faço outra pergunta. Onde é que nós encontramos o modelo de vida que reflita a nossa união com Cristo? Onde nós vamos encontrar um modelo de vida
que nos leve a sermos parecidos com Jesus. Os hereges colossenses diriam que é necessário estabelecer novos modelos humanos para viver uma vida santa. Daí eles caíram no legalismo. E Paulo responde dizendo que os cristãos devem olhar para cima, onde a nossa orientação, existe orientação para a nossa conduta. Cristo é o nosso padrão. Olhar para cima não é ficar olhando para o céu, para ver se o céu vai me dizer alguma coisa, vai me dar alguma orientação. Não, olhar para cima, buscar as coisas de cima, significa olhar para Jesus, tê-lo como nosso padrão, como nosso modelo, como nosso referencial. Buscá-lo significa imitá-lo. Os nossos valores são valores celestiais, meus irmãos. Isso não significa dizer que nós somos de outro mundo, no sentido de sermos alienígenas, alheios a esse planeta. Mas significa que a nossa vida tem como padrão a vida de Jesus. Se nós estamos unidos a Cristo na morte e ressurreição, então é para onde Ele está que devemos olhar. Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Assim, meus irmãos, não havia para os colossenses a necessidade de buscar acesso a mistérios divinos, rituais humanos sem sentido para viver uma vida pura. O que nós precisamos é buscar as coisas do alto, onde Cristo vive glorificado, como diz o verso 1. Uma segunda verdade que o apóstolo Paulo nos diz aqui, a partir da nossa união com Cristo, é que, se você está unido a Cristo, pense nas coisas do alto. Se você está unido a Cristo, pense nas coisas do alto. E ele declara isso nos versículos 2 ao 4. Ele diz no verso 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, Paulo continua enfatizando que o foco referencial de nossas vidas está onde? Em Cristo, que está no alto, e não no mundo e as coisas daqui do mundo. Ao falar das coisas daqui da terra, obviamente, Paulo está se referindo àqueles rudimentos do mundo que ele falou no capítulo anterior, que seriam aquelas tradições humanas, vazias e mundanas, que, ao invés de nos levar à santidade, nos distanciam da suficiência e da excelência de Cristo. Ao mesmo tempo, isso fica claro nos versos 5 a 6, que as coisas da terra são aquelas coisas que estão atreladas à nossa natureza humana caída, os pecados que brotam da nossa carne, do nosso coração. Essas são as coisas terrenas, as coisas mundanas. E Paulo nos chama para ter uma mente saturada, cheia, pensamentos cheios da vida em Cristo. E uma mente com menos dessa vida e dos valores dessa vida, desses valores mundanos. Alguém unido a Cristo não pode ter uma mente mundana. Ele diz aqui no versículo 3, porque morrestes. Ou seja, nós devemos pensar nas coisas de cima e não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morrestes, vocês morreram com Cristo. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Jesus falou que era necessário que ele sofresse, que ele morresse, ressuscitasse, Pedro respondeu com reprovação. Pedro disse: tem compaixão de ti, Senhor, não diga isso não, que o Senhor vai morrer, que o Senhor vai sofrer. Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E aí Jesus reprovou Pedro, dizendo: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Veja que Jesus disse que Pedro não cogita, não pensa nas coisas de Deus, ele pensa nas coisas dos homens. E essa palavra cogitar, que é dita lá em Mateus 16 e 23,
A palavra cogitar é a mesma palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui para se referir a pensar nas coisas do alto. Quem não vive com a mente nas coisas de Deus, tem a mente nas coisas do mundo. E as coisas do mundo estão atreladas às coisas de Satanás. Assim como estava o coração de Pedro naquele momento, que Jesus disse: arreda Satanás. Será que Cristo não diria o mesmo para nós? Arreda Satanás, vocês não pensam nas coisas de Deus, vocês pensam nas coisas dos homens, do mundo. E essas coisas não têm nada a ver com quem nasceu de novo. Por isso que Paulo diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, os crentes em Cristo estão unidos na sua morte. Em Cristo nós morremos para o pecado. E se morremos para o pecado, nós não podemos dar lugar a ele novamente. Morremos para ele. Por isso que a nossa mente deve ser cheia, saturada com os valores do reino de Deus, não com o reino deste mundo. Repare que o verso 3 e versículo 4 aparecem duas palavras que se contrastam, né? O versículo 3 tem a palavra oculta e o versículo 4 a palavra manifestar. Então, ocultar é esconder. Manifestar é revelar. Ocultar é esconder e manifestar é revelar. Então, Paulo nos diz duas coisas aqui. Primeiro, no versículo 3, ele diz que no presente momento a nossa vida está escondida em Cristo. Está encoberta para o mundo, escondida em Cristo. Augusto Nicodemos disse que a nossa vida está escondida com Cristo porque nem sempre é visível. O mundo não percebe essa realidade. Às vezes, nem mesmo os crentes percebem. Olham para si mesmos sem notar mudança em sua vida. A verdade é que essa vida está presente, mas por vezes passa sem ser percebida. Está oculta, escondida. A boa notícia é que ela está oculta em Cristo durante o tempo presente, mas um dia será plenamente manifesta. E uma segunda coisa que Paulo diz no versículo 4, que no futuro breve a nossa vida será manifestada. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Jesus vier, aquilo que somos, a nossa união com Ele, se tornará manifesto de modo glorioso. Essa é a esperança do crente. No momento, ainda falhamos com o pecado, mas a nossa vida está guardada em Cristo. Um dia, que será em breve, aquilo que nós somos será manifestado ao mundo na glória de Deus. Uma terceira verdade que o apóstolo Paulo nos diz aqui é que se você está unido a Cristo, mate as coisas terrenas. Se você está unido a Cristo, mate as coisas terrenas. Olha o que diz o verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Paulo disse que nós já morremos com Cristo. Agora ele diz que nós devemos continuar matando a nossa velha natureza. E aqui é um aspecto da santificação que nós chamamos de santificação progressiva. A Bíblia diz que nós somos santos, mas ela nos chama, nos convida a sermos santos e a buscarmos a santificação. Paulo também diz que nós já morremos para o pecado aqui, mas ele também diz que nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena, matar o nosso velho homem. Então, o que é que nós precisamos matar, eliminar das nossas vidas? Ele diz aqui no versículo 5, ele dá uma lista de alguns pecados, alguns vícios que nós precisamos deixar, abandonar.
Então ele diz, ele tem esses três aqui, ó, esses três: prostituição, impureza, paixão lasciva, são pecados relacionados ao sexo ilícito. E essas três palavras juntas descrevem desejos e paixões de nossa natureza, que nos leva em direção à sexualidade ilícita. E esse aqui, meus irmãos, é uma área que é um exemplo de como nós podemos transformar uma bênção numa maldição. Deus nos dá coisas boas, mas nós transformamos essas coisas boas muitas vezes em maldição, em coisas ruins. Por exemplo, o sexo é algo bom, foi criado por Deus, e é uma bênção quando desfrutado no casamento, assim como Deus criou. Mas, fora disso, ele vai se enquadrar em prostituição, impureza, paixão lasciva, coisas que levam ao adultério, fornicação, pecados de homossexualidade e muitas outras coisas que advêm de sexualidade ilícita. Nós precisamos eliminar essas coisas do nosso coração. Segunda coisa que Paulo mostra aqui, no versículo 5 também, além de prostituição, impureza, paixão lasciva, que nós estamos colocando aqui como desejos, paixões sexuais ilícitas, a segunda está aqui também no versículo 5, que é o desejo maligno, que pode ser traduzido por cobiça maligna. O desejo, você sabe que desejo não é coisa ruim. Outra coisa boa que Deus nos deu é o privilégio de desejar as coisas. Porém, exige o desejo maligno, que é o desejo de ter aquilo que não lhe pertence, para se satisfazer. E a pessoa, para se satisfazer desse desejo, ela passa por cima de tudo e de todos para obter aquele prazer, aquele desejo, aquela satisfação. Então esse é o desejo maligno. Vale tudo para ser feliz? O mundo diz que sim. E se você pensa assim também, você tem que matar, eliminar isso do seu coração. Pois o desejo maligno é algo que nós precisamos tirar da nossa carne. E, por último, aqui no versículo 5, a avareza, que Paulo diz aqui, que é idolatria. A avareza também é um desejo, mas é um desejo de ter mais. Um desejo insaciável de colocar as mãos em coisas materiais. E geralmente está relacionado a dinheiro. Mas é justamente o desejo de ter mais, de querer mais, de colocar as mãos nas posses, de confiar nas posses. E leva as pessoas para longe de Deus. Por isso que Jesus diz que nós não podemos ter dois senhores. Nós não podemos seguir a Mamon e seguir ao Senhor. Nós não podemos seguir ao Senhor das riquezas, as riquezas, e seguir ao Senhor ao mesmo tempo. Por quê? Nós vamos desapontar um dos dois. E geralmente, quem é apaixonado por ter mais, quem ama o dinheiro, vai para longe de Deus. Confia nas suas posses e abandona o Senhor. E o jovem rico tinha um coração assim. Ele tinha problemas com avarezas. Vocês lembram que Jesus disse: olha, vende tudo que você tem, dê aos pobres, você vai ter um tesouro nos céus. Venha e segue-me. Ele ficou triste porque era dono de muitas propriedades. E ele não podia fazer aquilo. E aquilo só mostrou que ele não amava a Deus acima de todas as coisas, nem amava ao próximo como a si mesmo. O seu Deus e o seu próximo quem eram? Eram as suas posses, os seus bens, aquilo que ele possuía. Por isso Paulo chama a avareza de idolatria. Ela vai roubar o lugar de Deus em nossas vidas. É algo que nós precisamos eliminar do nosso coração. Isso aqui, meus irmãos, no versículo 5, não é uma lista exaustiva de pecados que nós precisamos evitar. Mesmo porque, no versículo 8,
Paulo vai dizer outros exemplos aí de pecados que nós precisamos eliminar, despojar. Mas esses aqui são exemplos que refletem o nosso velho homem, a nossa velha natureza. Por isso que Paulo diz que a ira de Deus vem contra os que vivem entregues a esses hábitos pecaminosos. Ele diz no versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Entende-se que o crente ele pode cair em algum desses pecados aqui. Mas esses pecados não fazem parte dos hábitos do crente, pois eles são característicos daqueles que são filhos da ira. O versículo 7 ele diz: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Ou seja, esses hábitos são característicos daqueles que são filhos da ira. E nesses pecados nós andamos no passado, outrora, ou seja, não faz mais parte da nossa vida. Não tem sentido nenhum um cristão se entregar ao pecado depois de receber o perdão de Deus e a libertação deles. A ordem é: mate o mundanismo dentro de você, mate o pecado, uma vez que você já morreu para ele e vive para Deus. O apóstolo Paulo nos mostra que aqueles que estão unidos a Cristo não lutam contra o pecado usando as armas do legalismo ou do ascetismo, mas a partir da nossa identificação com Cristo. Então, nós precisamos buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto e matar as coisas terrenas. Como cristãos, podemos ter certeza da nossa união com Cristo. E esse é o combustível, meus irmãos, que vai nos levar para uma vida de santidade. Estamos unidos a Cristo. Por outro lado, nós ainda somos pecadores. Nós ainda falhamos diariamente para glorificar a Deus. Aliás, falhamos diariamente em glorificar a Deus. Mas uma marca distinta de quem nasceu de novo é uma constante luta contra o pecado. E eu pergunto para você, você tem lutado contra o pecado? Você tem se distanciado daquelas situações que te levam a cair no pecado? Lembro-me de conversar com alguém de uma outra igreja há alguns anos, e essa pessoa me dizer: pastor, eu não sei o que é que eu faço. Quando eu chego perto de tal situação, aperta um gatilho e eu acabo caindo no pecado. Eu falei várias coisas para aquela pessoa, mas uma das coisas que eu disse foi: fuja dessas situações que te levam a cair no pecado. É como imagine que você é viciado em chocolate. Então o médico diz para você: olha, se você continuar comendo chocolate, você vai morrer. Vai morrer logo. Então não coma chocolate de jeito nenhum. Então, essa é uma verdade. Se você comer chocolate, conforme o médico disse, você vai morrer. Então o que é que você faz? Quando você passa no supermercado, você evita a seção que tem os chocolates. Sabendo que na geladeira tem os chocolates de alguém, da família, você evita chegar perto, porque você é uma pessoa viciada em chocolate. Então você evita toda e qualquer situação que vai te fazer comer chocolate para que você não morra. Um alcoólatra que está em reabilitação, ele passa distante do bar, ou das situações, das pessoas, circunstâncias em que o fazem lembrar da bebida e do quanto a bebida trazia alguma sensação boa naquela época. Porque ele sabe que se ele se aproximar, vai acabar caindo novamente. Um dependente de drogas que está em reabilitação, ele foge dos ambientes e de pessoas que o levavam a consumir a droga, porque senão ele vai cair novamente. Um crente pecador, ele foge do que o leva a pecar. Ele passa do outro lado da rua quando uma mulher aparece com decote e saia curta.
Você foge com seus olhos de situações assim para não pecar. Se o filme que está passando em sua TV é imoral, você muda de canal ou muda de filme. Se as pessoas com quem você convive acabam te incentivando a pensar em coisas mundanas, você tem que ter sabedoria para evitar tais situações. A ordem é: fuja, mate o mundanismo dentro de você, fuja de situações que te levem a cair no pecado. Agora lembre-se de uma coisa: você cristão, você está unido a Cristo. A nossa piedade, a nossa santificação é resultado da nossa identificação com Ele. Nós somos unidos a Ele. Por isso podemos trilhar o caminho da santificação, da pureza. Isso significa que por causa dele, você já é vencedor sobre o pecado. Diante disso, não viva como um derrotado, se entregando ao pecado. Viva vitoriosamente, diante do que Cristo fez na cruz por você. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra. Abençoa, Senhor, os meus irmãos. Possamos, Deus, com a tua graça, a partir, Deus, da obra de Cristo, viver em santidade, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto e fazer morrer, Deus, os desejos pecaminosos do nosso coração. Com a tua graça, Deus, nós imploramos. Em nome de Jesus. Amém.